Santo Espírito os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. E também todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Hoje, dia 20, terça-feira, terceira semana da Páscoa. Fortalecido pelo verdadeiro pão do céu, Estevão, ao ser apredejado, pede que o Senhor Jesus acolha seu espírito, que a primeira mártir da Igreja nos motiva a sermos fiéis, discípulos do ressuscitados. Iniciamos a Santa Missa cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que estejam convosco, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo,
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo, bem-vindas, irmãos e irmãs, a esta missa dessa terça-feira, terceira semana da Páscoa. Continuamos escutando no Evangelho o discurso sobre o pão da vida, onde Jesus se apresenta assim: eu sou o pão da vida, e nos convida a comer dele, a nos alimentar dele. Por isso, hoje rezamos por nós, para que sempre comunguemos de Jesus e, assumindo seu reino, seu projeto, possamos também viver como ressuscitados, com ele, o ressuscitado. Rezamos por cada irmão, cada irmã, com as preces que trazem nessa missa. Também rezamos pelas intenções que os irmãos que nos acompanham, rezam conosco pelo Facebook, apresentam através da rede social. Rezamos também pelos falecidos, um ano de falecimento, Maria Imaculada Costa Fermiano, o ano e 7 meses de falecimento de Ilse Vardete Fernandes Costa, o ano e 10 meses de falecimento, Maria de Aquino Costa. Para participar dignamente da missa, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, obtenham os bens que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resististe ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebeis a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangiram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, o Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-nos para fora da cidade,
e começaram a apredejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto apredejavam Estevão, clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condene por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvaste, ó Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvar-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas
para que possamos ver e crer em Ti, que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem ficar sentados. Irmãos e irmãs, na missa que presidi ontem à tarde, aqui na igreja, a missa mensal em honra a São José, eu propus aos irmãos que estavam na igreja, também aos que rezavam conosco através do Facebook, a leitura completa desse capítulo 6 do Evangelho de São João. Que nesse dia estamos escutando partes, mas é bom também termos uma visão de conjunto, mesmo que alguns de nós já tenhamos lido. Sempre é bom a gente voltar ao texto para assimilá-lo e também para relê-lo à luz da Páscoa de Jesus. O capítulo 6 do Evangelho de São João é o discurso eucarístico em João. E é aí que João trabalha a compreensão que ele tem da Eucaristia. E traz uma daquelas autoapresentações de Jesus para seus ouvintes e também para nós. E nesse trecho do capítulo 6, Jesus se autoproclama assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E lembramos daquelas outras proclamações que Jesus também fez. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. E então alguns exemplos dessas autoproclamações que Jesus faz dele mesmo. Lembramos que esse eu sou é o nome que Deus dá a Moisés. Quando Moisés, no Monte Sinai, depois de Deus pedir para ele ir ao Egito, tirar o povo da escravidão, Moisés pergunta: mas qual é o teu nome? Que direi àqueles aos quais tu me envias? Qual é o teu nome? E o Senhor Deus se apresentou assim: eu sou. Por trás dessa afirmação, um Deus que age sempre. Agiu no passado, e age no presente, e agirá no futuro. Uma vez que para Deus não existe essa concepção de tempo tal como nós a temos na nossa cultura humana: passado, presente, futuro. Para Deus só existe eternidade. Por isso Ele é o Deus de sempre. É o Deus que caminha e opera em favor do seu povo. É o Deus que também quer salvar a todos. Por isso Jesus também nos evangelhos retoma essa forma de apresentação de Deus, com essas autoproclamações: eu sou. E hoje ele se apresenta a nós como o verdadeiro pão descido do céu. Quem leu o evangelho de ontem, eles, os judeus, pediam um sinal para acreditar em Jesus. E perguntavam que obras ele realizava para que eles pudessem crer nele. E Jesus faz uma revelação: basta apenas uma obra. E a obra
tem a ver com a fé. A obra é crer nele. E crer nele significa acolhê-lo, assimilá-lo, abraçar o seu ensino e praticar esse ensino no cotidiano. Hoje o Evangelho é continuação, então, uma vez que esses dias estamos escutando trecho desse capítulo 6. E no trecho de hoje, eles voltam a perguntar: que sinal realizas para que possamos crer em ti? Que obra fazes? Olha que Jesus já tinha dito a eles qual a obra que ele esperava deles: a fé. E ter fé no Evangelho de João significa aderir a Cristo. Quem tem fé nele abraça o reino, o ensino, o projeto que ele proclamou e que ele mesmo viveu na sua vida. Ele recorda então uma obra lá do passado, do Antigo Testamento, pois havia uma expectativa em relação ao Messias que ia chegar, que ia se manifestar, que ele retomaria as obras, os sinais que os patriarcas realizaram no Antigo Testamento, como por exemplo o maná que caiu do céu, aquele alimento misterioso que quando as pessoas acordavam em seus acampamentos estava ali para eles saciarem sua fome, as chamadas cordonizes. Mas o povo depois reclamou daquele alimento, eles já estavam enjoando de tanto comer o maná. E aqui então eles voltam a lembrar para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus então continua revelando. O curioso, irmãos e irmãs, aqui no Evangelho de João, Jesus revela e eles não compreendem. Isso aparece em todo o Evangelho de João. Jesus revela, eles não compreendem. Podíamos nos perguntar se nós compreendemos. Nós compreendemos aquilo que Jesus nos revela, nós que vivemos hoje no século 21. E uma constatação: nem todos compreendem. Nem todos compreendem aquilo que Jesus continua revelando. Se nós compreendêssemos, viveríamos mais. O fato de não vivermos é sinal que ainda não compreendemos. Então ainda temos a cabeça dura, que nem as pessoas daquela época. Ainda temos o coração endurecido, que nem o povo da época. Por isso Jesus insiste em continuar se revelando. E então ele faz as correções, porque eles entendiam mal. E entendiam mal porque compreendiam errado. Compreendiam de uma maneira que não era a maneira de Jesus ensinar. E então Jesus continua se revelando. Não foi Moisés que fez chover pão do céu, coisa nenhuma. Parem com essa conversa. Jesus reage assim: é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, diz Jesus. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vejam, irmãos e irmãs, que nessa resposta de Jesus, Jesus diz duas coisas. A primeira é essa: ele vem de Deus. Dizer que ele é o verdadeiro pão que desce do céu é dizer isso. A sua origem divina. Jesus veio do Pai do céu. Essa é a primeira afirmação. Segunda afirmação: ele veio com uma missão. Ele veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar. Digamos juntos: Jesus veio para nos salvar. Essa então é a segunda afirmação. Isso está expresso nessa afirmação, que dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Jesus nos salva assim. Ele quer continuar nos salvando assim, dando a vida dele, para que nós a tenhamos.
E não esqueçamos, irmãos e irmãs, que São João é o evangelista que fala também da missão de Jesus dessa maneira. Ele veio para dar vida plena a todos. Ele veio para dar vida em abundância a todos. De modo que ninguém passe necessidades ou passe dificuldades. E nessa afirmação, uma outra constatação. Não existe outros salvadores. E podíamos nos perguntar, que outras ofertas de salvação nós queremos colocar no lugar de Jesus? Uma vez que Ele é o único. Ele é o definitivo. Que outras ofertas de salvação colocamos no lugar de Jesus? Com essa fala dele, ele também está dizendo isso. Não existe outro. Não existe salvação fora de Deus. Não existe salvação fora de Cristo. Por isso, depois o povo, provavelmente ainda sem entender, pede: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mesmo sem entender direito. Nós também, mesmo sem entendermos direito, pedimos assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Digamos juntos? Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus, no Evangelho de hoje, a conclusão é essa. Assim, ele mais uma vez se revela: eu sou o pão da vida. E nos convida ao seguimento a ele. Seguimento daqueles que querem abraçar o mesmo caminho dele. Daqueles que querem viver o seu ensino. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Nessa proclamação final aparecem dois verbos: ir a Jesus e crer nele. Ter fé nele e seguir. Então é assim que encerra o Evangelho de hoje. Quem tem fé nele o segue. Se torna seu discípulo. Se torna sua discípula. Mas eu queria, sobretudo, chamar a atenção para um tema que aparece por trás dessas mensagens, desse Evangelho. É o tema da comunhão. O tema da comunhão. Que significa comungar com Jesus. Que significa comungar dele. E até nas nossas Eucaristias nós temos aquele momento chamado comunhão. E até tem gente que briga quando fica sem comunhão. É verdade ou não é? E tem até gente que pergunta: mas por que eu não posso comungar? O que é comungar? Esse Evangelho nos responde. Comungar é abraçar na vida da gente a vida de Jesus. É nos tornarmos um com Ele e deixar que Ele também se faça em nós. Então isso é assimilar Jesus. Nos perguntemos, irmãos e irmãs, nós assimilamos Jesus no nosso caminho cristão? Nós vivemos o que Ele nos pediu? E aqui recordo aquilo que os papas não se cansam de dizer. Nossos bispos também, sobretudo através dos documentos. E nós lemos isso nas animações que eles nos fazem para seguirmos Cristo através dos documentos da igreja, através dos documentos pastorais. Então o Papa e os bispos, a partir dessa revelação que Jesus faz no Evangelho, lembram o seguinte: que seguir Cristo não significa seguir uma doutrina. Seguir Cristo é seguir uma pessoa. Vamos dizer juntos? Seguir Cristo é seguir uma pessoa. E essa pessoa é Ele mesmo. É Jesus de Nazaré. Então, no caminho que nós abraçamos, através do batismo, do nosso batismo, nós não seguimos doutrinas. Nós seguimos uma pessoa. E essa pessoa é apresentada a nós, no Evangelho de João, por ela mesma. Eu sou
o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, quando a gente entra na fila da comunhão, nós estamos dizendo para Jesus: eu vou te seguir em tudo. Eu vou abraçar para valer o teu ensino sobre o amor. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser mais irmão. Vou ser mais fraterno. Vou deixar o egoísmo de lado. Vou deixar a arrogância e o orgulho também para lá. Eu vou perdoar mais. Eu vou partilhar mais. Eu vou ser mais sensível com os outros. Eu vou me comprometer com a luta pela justiça. Eu vou trabalhar e praticar a solidariedade. Quando eu entro na fila da comunhão, é como se eu dissesse isso para Jesus. Veja, então, comungar é exigente. Não se trata simplesmente de a gente ficar brigando para comungar ou não comungar, mas se trata de nós, de fato, crermos em Jesus. E como nos propõe o Evangelho de hoje, quem crê nele, o segue. Irmãos e irmãs, nós seguimos Jesus para valer mesmo? Ou apenas temos o apelido de cristãos? Pensemos nisso. Cristianismo não é apenas para a gente dizer: ah, que coisa bonita, que caminho belo. Esse caminho é para a gente viver, é para a gente praticar, é para a gente testemunhar. E se alguém ainda tem dúvidas, a primeira leitura traz essa orientação para nós, através do belo testemunho de Estevão. Estevão era um seguidor de Jesus. Ele comungou na sua vida com Jesus. Assumiu para si ser testemunha dele, vivo e ressuscitado. E nesse tempo pascal nós temos escutado as leituras que falam da vida doada de Estevão. Ele fez como Jesus. Jesus se doou, se fez pão, nós nos alimentamos dele, na sua palavra e no pão que consagrado no altar é ele mesmo e que se dá a nós na comunhão. Estevão comungou com Jesus. Ele abraçou o ensino de Jesus, assimilou o seu reino, o seu projeto, e por isso então ele dá esse belo testemunho. Ele anuncia Cristo ressuscitado. Quem anuncia Cristo ressuscitado denuncia a morte. Todos aqueles que fazem aliança com a morte, como era o caso daquela época, as autoridades. E Estevão fala para eles: homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido, vocês negam o Espírito Santo, tal como vossos pais fizeram, matando os profetas. E eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Irmãos e irmãs, é assim que Estevão comunga com Jesus. Comungar com Jesus é perigoso. Nós topamos esse caminho? Tem gente que, às vezes, diante de qualquer dificuldadezinha, cai fora. É verdade ou não é? Tem gente que diz assim: ah, não dá mais para mim. É o nosso caso. Tem gente que diante de qualquer dificuldadezinha cai fora. Estevão vacilou na missão? Vacilou ou não? Não. E não foi fácil para ele. Foi perseguido, foi caluniado, foi incompreendido, mas ele ficou firme até o fim. Por isso eu proponho que nós
leiamos novamente a primeira leitura dessa missa, se a gente puder, prestemos atenção no que está acontecendo. Estevão comunga com Jesus, mas ele é rejeitado pelas pessoas perversas, pelas pessoas malvadas. Isso não o abala. Isso não o abala. Ele fica sereno. Ele fica sereno. E os seus adversários ficaram com muita raiva dele, porque ele ia ser morto por eles, mas ele não perdeu a serenidade diante da morte. E o relato da morte de Estevão é o relato da morte de um mártir. Aliás, ele é considerado o primeiro mártir da nossa Igreja Católica. Ele derramou seu sangue, mas não negou a fé em Jesus. Isso é comungar com Jesus. E que serenidade dele, que firmeza dele. Isso é um exemplo para nós. Um incentivo para nós também sermos testemunha do Senhor, vivo ressuscitado, o pão vivo descido do céu, do qual nós nos alimentamos em cada Eucaristia, na mesa da palavra e na mesa do pão. E para concluir, lembro que a vida de Estevão é um exemplo de alguém que comungou com Jesus. A vida dele em tudo se assemelha à vida de Jesus. E nós que somos os cristãos de hoje, nossa vida se assemelha à vida de Jesus? Tudo em Estevão se assemelha a Cristo. Sua doação, sua entrega, até a morte. No caso, ele foi apedrejado. O final da leitura não relata como isso aconteceu. Eles o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Enquanto ele morria, ele apresentava também uma serenidade, a fé em Deus. Ele disse aos seus algozes: o céu está se abrindo, e eu vejo Deus Pai, e à sua direita Deus Filho. E depois ele faz mais duas afirmações. Primeiro, ele entrega a sua vida a Deus. E é isso que a gente escutou, tanto na primeira leitura, como também nós rezamos no Salmo. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Lembram que Jesus também disse essas palavras na cruz? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A vida de Estevão tem tudo a ver com a vida de Jesus. E finalmente, as últimas palavras dele foram de amor, de misericórdia, de perdão. Tal como Jesus. Na cruz, Jesus distribuiu amor. Na cruz, Jesus distribuiu misericórdia. Na cruz, Jesus distribuiu perdão. E nós, hein? Perdoamos? Sabemos ser misericordiosos uns com os outros? Pensemos nisso. Se ainda não sabemos perdoar, e também se não somos misericordiosos uns com os outros, tem sentido a gente entrar na fila da comunhão. Tem sentido a gente entrar na fila da comunhão se a gente vive o amor, se a gente vive o perdão, se a gente vive a misericórdia. E foi assim então que Estevão morreu. Ele dobra os joelhos e grita com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E morreu. Estevão morreu perdoando, tal como Jesus. Isso é comungar com Jesus. Se nós compreendemos isso, deixemos que essa palavra de Deus nos transforme. Transforme nossas mentes, transforme os nossos corações. Que essa palavra de Deus nos ponha no caminho da conversão. Que nós tenhamos fé em Jesus e que nós o sigamos, tal como ele nos convida no Evangelho dessa missa. Quem vier a mim não mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E concluo
chamando a atenção para uma pessoa que estava ali aos pés de Estevão, assassinado. Pela primeira vez aparece o nome de Saulo, que até então era perseguidor dos cristãos. Paulo, mesmo Saulo, né? E a presença dele ali foi uma presença de reforço da morte de Estevão. Nessa missa rezemos por nós, para que a nossa participação na Eucaristia seja essa verdadeira comunhão com Cristo vivo, Cristo ressuscitado, pão vivo, verdadeiro, descido do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sempre seja louvado. louvado. Então fiquemos em pé, rezemos, irmãos e irmãs, dirigindo com fé e confiança nossas preces, nossos pedidos ao Senhor nosso Deus. Por de cada prece nós vamos dizer: Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Senhor. Pela Igreja, para que sempre seja testemunha da verdade e a exemplo de Estevão, tenha a coragem de denunciar atitudes contrárias ao Evangelho, rezemos. Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Pelos diversos órgãos do governo, para que se comprometam com a defesa e a promoção da vida especialmente dos mais indefesos, rezemos. Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Por todos os cidadãos, para que se unam em torno do combate à violência e da promoção da paz, rezemos. Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Por nós que formamos esta comunidade de irmãos e irmãs, para que encontremos em Cristo o pão verdadeiro que sempre nos fortalece, rezemos. Senhor, força dos que em vós esperam, atendei-nos. Rezamos por nós, com as preces que trazemos nessa missa. Rezamos também pelas intenções que os irmãos apresentam através do Facebook. Rezamos pela família enlutada. Um ano de falecimento de Maria Imaculada Costa Fermiano. Um ano e 7 meses de falecimento de Ilse Vardete Fernandes Costa. E 1 ano e 10 meses de falecimento de Maria de Aquino Costa. Escutai, Pai de amor e de bondade, essas preces que vos pedimos com fé e confiança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Preparemos o altar com o nosso ofertório. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Mal pastores, um dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é o nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
pois a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezamos por Maria Imaculada Costa Firminiano, 1 ano de falecida. 1 ano e 7 meses de falecimento de Ilse Vardete Fernandes Costa. 1 ano e 10 meses de falecimento de Maria de Aquino Costa. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na oração do Pai Nosso, rezamos por nós, com as intenções que trazemos nessa missa, rezamos pelo fim da pandemia, rezamos pela cura dos doentes, de modo especial os enfermos da Covid-19. Digamos com fé e confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vinde piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, vinde piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Corpo de Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, oremos. Ó
Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, só quero lembrar que teremos a missa na quinta-feira, 18h30 também. Sábado, a missa na PAI, na comunidade Nossos Saudadores, será às 17 horas, a missa dominical da comunidade. E na comunidade Nossa da Rosa Mística, às 18h30. Domingo aqui, a missa, 8 horas da manhã. 10 horas retomamos a missa na Sagrada Face Frei Galvão. E às 18 horas, na comunidade Cristo Rei. Lembrando que nas comunidades, a maioria delas, devido a restrições, as missas estavam suspensas, né? Está centralizando as missas aqui e na Rosa Mística. Mas a partir desse sábado e domingo, nós retomamos. E vocês viram que no horário da noite, a gente está fazendo mais cedo, devido ao toque de restrição do governo do Estado. De modo que 8 horas todo mundo já esteja em casa, né? Tá bom? Lembramos a todos que está funcionando aqui o bazar, aqui ao lado, e está abrindo aos sábados. Está abrindo aos sábados, pela manhã, até às 14 horas. Quem se interessar pode visitar o bazar. Rezemos então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aos irmãos que rezaram conosco pelo Facebook da Paróquia São José. Boa noite para todos. Boa noite. Maria de Nazaré.